Sejam bem-vindos para mais uma edição do G+ Esportes. Sou Leonardo Sandri. Estamos aqui com uma convidada mais do que especial, especialista no futebol das Europa, que é o grande canal da Giovanna Kiel. Muito prazer. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Já sei que vai ter pergunta polêmica. Eu não sei se vou dar uma de Murubetting, sabe? Que eu sei que ele já veio aqui. Dar aquela... Ficar meio que... né? Porque a gente sabe que também no futebol europeu já existe uma paixão muito grande. Antes não existia muito isso, né? Mas agora acho que dá para afirmar que existem muitos brasileiros já apaixonados por clubes europeus e também pela Liga dos Campeões, que é a maior competição de clubes do mundo. Eu até acho que já tem uma galera mais nova, pelo que eu estou percebendo, que às vezes gosta mais do Barcelona, do Real Madrid, do que do time daqui, sabe? Preocupa um pouco? Preocupa, óbvio. Mas eu consigo entender bastante, porque acho que a influência também do videogame tem algo especial rolando nessa geração mais jovem, assim, essa molecadinha de 10, 12, 15. Ainda mais depois que um dos games, que a gente não vai falar o nome, tirou os times brasileiros, né? Isso acaba influenciando demais, porque quando a gente é criança, é óbvio, todo mundo joga um videogame, todo mundo gosta de videogame. E principalmente os meninos, e agora também as meninas, se encantam pelo videogame de futebol. E isso influencia. Eu tenho um priminho de 7 anos... Ele consegue identificar todos os jogadores europeus. Todos. Se você mostrar, porque, eu jogo com esse daqui. Esse daqui é bom se você quiser um cara para defender melhor seu time. Então, isso influencia muito o que tem sido o mercado do futebol e o que eu acredito que vai ser daqui para frente. E tem até jogador que a galera acha bom ou ruim, porque nesse joguinho de futebol ele é bom, ele é ruim, ele... Então, tem aquele jogador que fala, não, mas ele foi para esse time ruim, ele é muito bom no... IFC, falamos aí, que vai patrocinar a gente. Mas vamos começar. Quem é Giovanna Kiel? Função na TNT, um pouco da sua história para quem está assistindo a gente. Uma das primeiras grandes comentaristas, né, de mulheres para conseguir falar de futebol. Infelizmente a gente demorou um pouco para conseguir se inserir no mercado. Eu sou jornalista formado pela AMB Morumbi, fiz pós-graduação fora do país em Portugal, na escola do Sporting, clube português. E eu acho que a gente demorou muito para conseguir esse espaço. Eu fui uma das primeiras comentaristas na TV. E, infelizmente, ainda sou a única dentro da empresa da TNT Sports. Mas eu entendo que é um processo, porque realmente quando eu comecei foi muito difícil. Claro que todo comentarista é questionado e sempre vai ser, isso é natural, porque a gente dá opinião e ninguém é obrigado a concordar com a nossa opinião. Mas eu sentia que, principalmente no começo, era um movimento muito grande de a gente não quer, a gente não aceita e vai lavar louça. Ainda tem muito, mas eu sinto que diminuiu bastante, porque eles entenderam que aquele espaço ali eu já ocupo e a empresa não vai me tirar porque tem gente falando para eu voltar a lavar louça, esse tipo de comentário machista. Eu sou apaixonada por futebol europeu, sempre gostei, assim... Desde pequena, principalmente na época dos Galácticos no Real Madrid, foi algo que me impulsionou a acompanhar futebol europeu, porque os meninos da minha sala gostavam e cada um queria ser um, né? Então eu achava aquilo interessante. E as meninas da minha sala, eu lembro que gostavam daquela novela Rebelde. E eu não gostava, eu preferia... eu preferia os Galácticos. Eu joguei futebol, tentei ser profissional, joguei meio que um semi-profissional, categoria de base no clube da minha cidade, eu sou do interior. Eu jogava de volante. E eu volante já sei que... Kanté ou volante Pogba? Não, aquela volante mais de refino, né? Gostava de marcar, mas também dava bons passes. Segunda volante, às vezes jogava de lateral, porque era rápida, pequena, então às vezes tinha que jogar de lateral. E gostava de jogar na esquerda, mesmo sendo destra. E acho que isso virou uma tendência, né? Porque quando você joga com o pé invertido, você consegue cortar para dentro e bater cruzado. Era uma jogada que eu gostava bastante. Naquela época não era tão comum, acho que hoje é mais comum a gente ver ponta e laterais invertidos. E foi isso, eu queria muito ser jogadora, mas na minha época era bem difícil, eu tenho 31 anos, então quando eu estava fazendo essa transição para o profissional, o Santos, que era a referência nossa, todo mundo queria jogar no Santos, porque era o único time que pagava um salário ok, que tinha uma estrutura ok, o Santos decidiu fechar só a categoria feminina, então foi algo que eu falei... Isso aqui não vai virar nada, não vai me dar futuro. Foi na época da renovação do Neymar? Foi. Que acabou com o futsal e com o futebol feminino. Exatamente. E aí eu falei, não, vou fazer alguma coisa que me coloque próximo, que me deixe próximo ao futebol. E aí uma das opções era jornalismo, eu sempre gostei de escrever, de contar histórias, mas
pensei em fazer para ser repórter. Porque eu ligava a televisão e era mulher, era o repórter, ou apresentadora, ou aquela que ficava escanteada lendo mensagem. Era isso. Quando eu decidi fazer jornalismo, a nossa posição dentro do esporte era isso. Ou jornal impresso, que tinha algumas que realmente tinha uma possibilidade de opinar. Mas, no geral, a mulher ela não podia opinar dentro do jornalismo esportivo. A gente conseguiu ter mais espaço nessas últimas décadas. E aí, quando eu participei da Narradora Laser, eu já sabia que eu queria ser comentarista, que a narradora foi... Esse programa era do Esporte Interativo, e foi lá que eu conheci o pessoal que eu trabalho hoje, na TNT. Quanto tempo você está lá? Tô fixa, eu tô há quase 3 anos, e de Champions eu já faço há quase 5. Porque primeiro eu comecei ali no experimento, como freela, e depois eles decidiram me colocar no time fixo. E aí, quando eu participei, eu já sabia que eu queria ser comentarista, mas a gente não... Se não me engano, era só a Ana Thaís. 2018, talvez era só a Ana Thaís já na TV. Ou não sei se ela ainda estava na TV. Mas eu lembro que a gente não tinha referências. E aí eu entrei para uma competição de narradora, sem ter talento algum, mas com a ideia de, o pessoal vai me conhecer, vai ver que eu entendo, né? E eu achei que eu ia ser eliminada na primeira fase. Fiquei em 4º lugar. Até agora não entendi. No começo eles fizeram uma seleção com 300, aí eu passei, que eu também já não acreditei, eram 12, de 12, 8 foram pro Rio de Janeiro, e aí eu fiquei em 4º lugar. Mas eu já sabia que eu não queria ser narradora, tanto que eu só narrei dentro do programa. E aí, depois de um tempo, a TNT foi conseguindo um espaço para mim, me inserindo aos poucos. Eu acho que isso foi fundamental, porque é um processo meio delicado. Então, acho que se tivesse sido de uma vez e eu não estivesse preparada, não sei o impacto que poderia causar. Então, foi bem importante respeitar esse processo todo. Infelizmente, principalmente por você ser mulher também, né? Porque é muito ruim você entender que muitas vezes a pessoa não vai querer nem escutar o que você está falando porque você é mulher. O problema não é discordar do que eu estou falando, ok. Achar um absurdo o que eu estou falando, ok. Mas você chegar lá e falar, mulher no futebol não dá, isso é a pior coisa que existe. Porque, desculpa, o futebol não é um esporte exclusivo masculino. Nos Estados Unidos é coisa de mulher no futebol. Você vai colocar sua filha no esporte, você vai colocar no futebol. E é complicado no Brasil que as pessoas entendam isso, mas acho que ano a ano a gente está conseguindo evoluir bastante. Felizmente, né? Uhum. Mas falando um pouco da TNT ainda, a impressão que causa para o público é a mesma dos bastidores da gravação. Tem o de Sola, que não é nem necessariamente sobre futebol, né? O pessoal às vezes fala de 0 a 10, melhores texturas de papel higiênico, então lá o pessoal debatendo, dando a vida. Tem os programas esportivos mano a mano, tem debate. Como que é os bastidores trabalhando na TNT? É muito bom. Eu realmente acho que o nosso time é muito bacana. Às vezes eu converso com as pessoas falam, nossa, é meu sonho estar lá, e realmente também era o meu sonho, porque desde que eu pisei a primeira vez na TNT, eu já tinha a impressão, a primeira vez eu tive realmente a impressão, e trabalhando dia a dia eu tive a certeza de que lá é um excelente ambiente, que a gente consegue ser muito amigo um do outro, a gente consegue ter uma parceria. Eu falo muito sobre a importância do VS na minha carreira, do Mauro, porque são pessoas que eles não têm obrigação nenhuma comigo. Mas eles têm essa preocupação de me dar um toque ao outro, de falar, acho que você poderia... No começo eu tinha muito medo de interromper os meus colegas. Então, às vezes eu ficava lá quieta, esperando o apresentador me chamar, ou alguma brecha. E às vezes você tem que interromper. Às vezes você tem que ter o feeling de dar a sua opinião no momento certo, senão já passou. E aí o Vaz fala, olha, se você não falar mais, você não vai ficar. Você é boa. Vai pra cima. Tem que mostrar. E aí, com o aval, desculpa, do maior que a gente tem, eu tenho que ir pra cima. Aí eu me senti 100% segura de entrar nos debates, de interromper, de colocar as minhas opiniões, de discordar de caras que eu assisti há pouco tempo na TV da minha casa. Essa virada de chave realmente foi um pouco delicada, mas acho que deu tudo certo. Inclusive, SR, queremos você aqui, ó. Por favor. Agora, falando um pouco do futebol, indo para uma das transmissões da TNT, né, que é o Paulistão, uma transmissão incrível, que a TNT tem esse jeito diferente, né, de transmitir, focado mais no torcedor, fazer um espetáculo, até como é visto na Europa, no próprio Estados Unidos. Uhum. E
o Paulistão, que talvez já era o estadual mais midiático, ficou ainda mais agora com o retorno do Neymar. É bom para todos, para os rivais, que claro que o rival não vai querer que o Neymar brilhe contra sua equipe, mas para o futebol em si, futebol paulista, futebol brasileiro, ele voltando da Europa. Cara, eu vejo como positivo para todo mundo. No Al Hilal, para mim, ficou bem nítido que o JJ, ele não suporta o Neymar. Ele não suporta. Porque, tudo bem, eu entendo que, assim, não tinha como... Era sacanagem tirar um dos titulares para inscrever o Neymar. Ainda mais com 50 vitórias consecutivas. Só que, peraí, quem deu o aval para fazer tantas contratações assim, sabendo que tinha o Neymar lá, de estrangeiro, sabendo do limite? O planejamento foi ruim ou foi feito de forma errada, justamente pensando em rifar o Neymar? E eu não gostei do tipo de abordagem, né, do JJ, falando que ele não conseguia acompanhar o grupo. O Neymar jogou, a gente viu. Primeiro jogo a gente já viu que não era essa questão. Fisicamente ele está bem. Óbvio, ele vem de uma lesão complicada, ficou um ano parado, depois voltou a se lesionar, o que é extremamente normal para quem sofre um LCA, voltar e sofrer uma lesão muscular. Tava tudo normal. Ele estava treinando bem, ele só precisava de ritmo de jogo, que o JJ não queria dar. Tem até um treino, acho que ele faz 3 gols, mostra que todos os companheiros vão abraçar ele, então... E você via que era um cara querido pelo grupo, que estava se esforçando, mas o JJ tem essa implicância. Eu posso até entender o lado do técnico, porque o histórico do Neymar, às vezes, não favorece. Mas eu sou sempre da opinião de que se você tem um cara diferenciado como o Neymar, você tem que dar um jeito. Você tem que dar um jeito de dar, pelo menos, o benefício da dúvida. Porque é um cara que pode decidir uma partida sozinho. E para a seleção brasileira, que a gente tanto precisa daquele camisa 10, ele ainda consegue ser esse cara, ser o cara do tão sonhado Hexa em 2026? Eu acho que a gente tem que entender ainda como vai ser daqui para frente. O Neymar, quando ele está motivado, é só lesão para parar o Neymar, na minha opinião. É claro que ele mudou muito de tempos em tempo, a condição física é diferente. A explosão não existe mais. Por isso que ele sai da ponta e vai para o meio. Mas eu tenho um medo em relação a essa volta dele ao Brasil, porque, querendo ou não, o defensor, tecnicamente, ele tem menos recurso. Então, ele vai ter que parar o Neymar de alguma forma. E a gente viu já na estreia dele. O recurso vai ser a falta. Eu fui jogador, eu sei, volante. Eu enfrentei o Palmeiras, a gente tomou 13-0. Qual que foi o meu recurso? Falta. E às vezes eu nem conseguia pegar as meninas, porque elas estavam muito acima. E é o que vai acontecer com o Neymar. Infelizmente, e numa falta ou outra, e não acredito que vai ser na maldade, porque a gente viu o carinho que os jogadores têm pelo Neymar, né? Todo mundo indo tirar foto. É pelo recurso mesmo, ou pela ausência dele, mas numa dessa pode acontecer uma torção ali, pode acontecer uma fratura. Ele está sujeito a isso. Então, acho que alguns comportamentos aqui ele vai ter que pensar melhor em soltar a bola mais rápido, sabe? Não ficar carregando demais, porque isso vai chamar falta. Não vai ser nunca um cara que vai fechar no Neymar, vai ser sempre 2, 3 caras, porque sabem da qualidade. Então, acho que ele tem que tomar esse cuidado. E em relação à seleção brasileira, eu vejo a mesma questão também em relação ao Santos. Tomar cuidado para os outros, que claramente são fãs, e muito fãs do Neymar, não tentarem forçar demais o passe para o Neymar. Porque isso a gente já viu na seleção brasileira. A gente já viu nesse primeiro jogo no Santos. Tem um lance do Soteldo que, para mim, é claro. Ele tem a opção do Guilherme do lado. Ele faz uma inversão de bola completamente assim que desnecessária, sabe? Tendo o Guilherme como posição de opção. Então, acho que na seleção brasileira isso já aconteceu em alguns momentos, de Vini e Rodrigo procurarem excessivamente o Neymar, tendo a opção de outros companheiros, ou então de ir para o drible, ou para a própria finalização. Talvez até tentando um pouco o que a Argentina faz com o Messi na última Copa. Só que o Messi já era uma outra questão, tanto física como do próprio time que já vinha treinando junto, o mesmo treinador. E eu acho até que a Argentina tinha menos opção de frente do que a gente. A gente tem um Rafinha, que está numa excelente temporada, para mim, briga para melhor do mundo. A gente tem Vini, atual The Best, Rodrigo, que joga muita bola e é subestimado no Real Madrid. Até alguém vai ter que sair do time para o Neymar entrar. Savinho, que é um dos poucos que se salva nessa temporada do Manchester City, totalmente irregular. Tem o Martinelli, que está bem no Arsenal. A gente tem várias opções de frente, muito mais opções do que a Argentina tinha. Então não precisa sobrecarregar tanto assim o Neymar. Mas a questão principal da seleção, o Neymar vai ajudar com a volta dele, que eu acho que vai voltar. O Dorival já falou que se ele tiver condição física, será convocado. A questão maior é o sistema. O sistema não tem funcionado. Pode colocar
Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar nessa seleção, que se o sistema não funcionar, não vai dar certo. Quem sairia do time hoje pro Neymar ser titular? Dá pra jogar com os 4, tá? A gente Ele de vê 9, que... de repente? Ele ou o Rodrigo. O Rodrigo já jogou de 9 em vários momentos com a seleção brasileira, inclusive na ausência do Neymar. Acho que o Dorival... É que o Igor, o Igor Jesus acabou ganhando um pouco de espaço, mas, por exemplo... É que no próprio Botafogo ele perdeu um pouco esse protagonismo. Então acho que isso tende a levar com que a decisão do Dorival talvez seja Vini de um lado, Rafinha do outro, o Neymar centralizado, ou então de falso 9. Tem várias opções, né? O Rodrigo sendo falso 9, acho que o Neymar centralizado. Se o Neymar for o cara centralizado, pode colocar o Rafinha no meio e o Rodrigo na direita, ou o Rodrigo centralizado e o Rafinha na direita. Entende como a gente tem várias opções e opções incríveis e um ataque que pode ser super móvel? Só que tem uma questão. Esse ataque, ele fragiliza e sobrecarrega o setor defensivo. Que hoje é composto os volantes seriam Bruno Guimarães e o Gerson. Entende? Como o Casemiro, por exemplo, a figura do Casemiro faz falta, ou um jogador como o Casemiro, que é um volante de marcação, faz falta. Muito do que o Tite conseguiu defensivamente também era por conta da figura do Casemiro na recomposição defensiva. Então é difícil porque o Casemiro passa por um momento complicado no Manchester United, assim como todo o Manchester United, que infelizmente tem sido um cemitério de talentos. Um lugar difícil da pessoa ou continuar num bom momento ou desenvolver o seu talento. Não é só o Casemiro que está tendo problemas, o próprio Rashford, que é visto como um ídolo recente do Manchester United, até pela escassez de ídolos, era visto assim e foi triturado. Então, acho muito complicado contar com o Casemiro agora, mas a gente precisa de um sistema defensivo que seja... Até os laterais que fiquem mais. A gente tem muitos laterais que, por características, são mais alas até do que laterais. Acho que isso dificulta também a montagem do elenco. Acho que algumas outras peças têm que ser mais utilizadas. Muito se fala da formação de 3 zagueiros, que faz tempo que a seleção nem testa. Eu sempre falo isso, mas nunca é testado. O Militão, claro que o Militão vem sofrendo com lesões, mas ele já foi lateral direito no São Paulo, até chegou a jogar um pouco no Porto assim. Ele poderia fazer essa função de zagueiro pela direita, coloca o zagueiro mais forte centralizado, o zagueiro pela esquerda. Para você ter uma ideia como tem essa implicância, não só do Dorival, mas do Tite e dos outros que passaram. O Danilo, ele queria forçar muito o Danilo. Por que não forçou, então, um esquema com 3 com o Danilo? Sabendo do histórico. Que veio pro Flamengo para ser zagueiro. Sabendo do histórico, né? É complicado entender como algumas coisas não mudam, né? Não mudam. Acho que não custa tentar, sabe? Mas ainda assim, a melhor opção de técnico é o Dorival. Continua, não tem quem colocar de melhor no lugar. É difícil falar, né? Eu queria muito um estrangeiro na seleção brasileira. O Ancelotti, que supostamente quase veio, a gente não sabe até que ponto ele realmente quase veio, né? Eu acho que, como a gente tem muitos jogadores na Europa, faria sentido ter um técnico europeu. Eu entendo que é muito difícil você tentar... Até me animei com a possibilidade do Guardiola, né? Porque até então ele havia falado, inclusive, para a esposa dele, que ele ficaria só mais essa temporada. Aí eu falei, poxa, o Guardiola livre no mercado pode ser uma opção. Ele já falou que quer treinar uma seleção melhor do que a maior campeã. Que ele já falou que se inspirou, né, nas gerações antigas. Fez sentido, mas aí ele foi lá, renovou, acabou com o histórico incrível da carreira dele que ele tinha como técnico. E também acabou com o casamento dele, né? Fofoquil. Literalmente. Mas, e acabou com o nosso sonho. Então, poxa, Guardiola, e tá que decisãozinha errada, hein? O rosto dele também, né? Aquela imagem que viralizou, o rosto dele todo arranhado. Nossa, aquilo eu fiz com o Vitor Lopes o jogo contra o Sporting na Champions. Que foi o jogo que ele falou que ele não poderia mais treinar a seleção brasileira? Foi. Que ele perdeu de virada 4-1. Que o Gyökeres arrebentou o jogo. E antes a gente já via que ele estava todo unhado. E foi a primeira vez que a gente reparou que ele estava todo unhado. E eu mandei pro Fred, eu falei assim, Fred, aconteceu alguma coisa? E o Haaland estava com um negócio na boca, assim, meio vermelho. Eu não sei o que era, se era machucado. Falei, nossa, brigaram no vestiário. Virou o Flamengo de 2023. Exato. Só falta alguém aparecer com a virilha mordida, né? Só falta isso para virar o Flamengo. Mas realmente acho que a seleção brasileira tá bem abastecida de... Claro que as laterais... A zaga é boa, falta as laterais. Mas o Casemiro Mas vamos voltar. falar a verdade, o mundo tá meio assim de lateral.
A gente já foi um futebol que produziu bons laterais, mas mundialmente existe essa Os dificuldade. próprios destaques hoje são laterais que só atacam, praticamente. O Alexander-Arnold. O Hakimi, por exemplo, eu acho excelente, só que o Hakimi para recomposição defensiva já falha, porque é mais um ala do que um lateral. O Davis, que surgiu bem no Bayern. Mais um ala do que um lateral. Tanto que na seleção canadense ele joga de atacante. Né? Tem todas essas questões. Acho que o mundo está sentindo falta de bons laterais e até por isso acredito que seja interessante testar o esquema de 3 zagueiros. E aí tem, por exemplo, o Wendel, que estava no futebol europeu, que agora vem pro São Paulo, que é até uma questão legal que você estava falando de arrumar a marcação. Uhum. O São Paulo vem passando com isso, com o Oscar, Lucas, Luciano, Caleri, precisa... O Alisson e o Pablo Maia, nenhum é um 5 pitbull, mas são 2 jogadores mais técnicos. Eu queria que, ainda para fechar esse tema do Paulistão, o São Paulo com esse time técnico, o Neymar de volta para o Santos, talvez a primeira grande polêmica do programa. As 5 forças do Paulistão, em ordem, dos elencos atuais. Teve o jogo, no momento que a gente está gravando, Palmeiras e Corinthians ontem. É difícil o começo de temporada falar, né? A gente está falando de desempenho. O que eu sinto é que os times ainda estão muito crus, né? O Palmeiras está tentando achar uma formação. Eu estou gostando muito do Maurício no Palmeiras. Acho que é um jogador bem promissor, jovem ainda. Combina muito com o estilo do Abel. E combina muito com o Estevão, que você acaba fazendo um ataque bem móvel, com a possibilidade do Maurício jogar meio que... Não é nem exatamente um falso 9, mas um cara mais centralizado ali que tenha essa fluidez maior. E ontem a gente viu que o Maurício pode realmente fazer a diferença e nos últimos jogos tem feito a diferença. É difícil, por exemplo, o Corinthians está sem a sua principal peça, o Garro. O Depay... Tiraram a camisa 10 dele ainda. Não, absurdo o que fizeram. Isso, desculpa, não existe. E eu não esperava isso do Depay, porque ele parece ser um cara... Eu sou fã do Depay desde o Lyon. E eu fiquei super animada com a ida dele no Barcelona, que flopou total por causa de lesão, tudo bem. No Atlético a mesma coisa. Mas eu não esperava isso do Depay, porque parece ser um cara muito tranquilo, né? E você, querendo, não pode gerar um desconforto por uma coisa totalmente idiota. Tanto faz o número da camisa, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver, sabe? Não... E aí você pega o principal jogador da equipe e perde a numeração, né? Que é o Garro. E o Garro, eu entendo que o Depay ele é muito diferenciado, mas o Garro é a chave do Corinthians. Que é o Garro que faz a bola chegar no Depay. O Garro é o que gera o jogo para o Depay e para todos os outros. E outro, é um cara que também é comprometido com o sistema defensivo, que recompõe, que realmente marca. Você vê o Garro toda hora dando carrinho. Então, o Corinthians está meio cru por conta disso, né? Porque acho que o Garro ele muda e potencializa bastante o Corinthians. Acho que até o destaque do Corinthians nesse começo de temporada, pelo menos nos últimos 2 jogos, está sendo o Hugo Souza, já mostra um pouco a falta que o Garro faz também do meio para frente. O Thales, por exemplo, que tem entrado e tem dado bastante resultado. É difícil falar sobre um encaixe ali, mas o Thales é um jogador que pode fazer também, acredito eu, a diferença no Corinthians. Acho que o Corinthians tem uma questão defensiva de encaixe e os laterais eu não sei se realmente vão funcionar. Já mostraram, por exemplo, contra o São Paulo que podem falhar. 2 falhas, né? Bidu e Matheus. Olha, difícil. O Santos tem um ataque que eu gosto muito. O Guilherme está numa fase incrível e já vem desde a Série B entregando muito. Guilherme, o Soteldo, não sei se pela ponta como é que vai ser, mas é um jogador... A recomposição dele já... porque vai ficar aquela avenida, né? O Caixinha fala isso na coletiva. Já não gosto dos laterais do Santos. Aí você coloca o Soteldo, que é um vagabundo da bola. Não tem como aliviar, O próprio Caixinha meio que falou isso em outras palavras na coletiva. Não tem como, Então, assim, o sistema defensivo do Santos não me agrada muito, até em relação a peças. E é o que a gente falou, vai acabar sobrecarregando. Porque Neymar, Gui, o Tiquinho... e o Soteldo. Então, vai acontecer a mesma coisa que muitas vezes acontece com o São Paulo. Sobrecarrega... Vai depender do Pituca, segurar a barra. A linha defensiva. A gente tem muitas questões. Acho que o Red Bull está passando por uma reformulação, né? O Red Bull Bragantino está passando Sério, por uma... candidato ao rebaixamento esse ano? O Mirassol, clube de Série A, acho que é bem interessante mesmo. É um time organizado e que tem algumas coisas bem interessantes. É difícil colocar, viu? Eu estava acreditando bastante no título do Corinthians por como terminou a temporada passada. Acho que dos clubes paulistas foi, de fato, o que mais... jogou bola na reta final. Jogou bola na reta final, até pela sua situação e porque estava brigando por algo. O São Paulo largou mão
cedo até da competição, porque já estava com tudo ali encaminhado. O Palmeiras não conseguiu ser decisivo, poderia ter sido campeão e não conseguiu ser decisivo, principalmente no jogo que decidiu a competição diante do Botafogo. Difícil, todos os clubes têm muitas questões. Eu acho que, principalmente, o Santos, eu ainda acho que mesmo com a chegada do Neymar, por conta da recomposição defensiva, como a gente viu diante do Botafogo, o time era a lanterna do campeonato, mais frágil da competição. O Santos quase perdeu. O Santos teve a chance de perder, mesmo com o Neymar em campo. É bem complicado, bem complicado mesmo. E o São Paulo, tenho gostado bastante. Gosto da dupla de zaga, do Alan Franco e do Arboleda. Sou muito fã do Alisson. Eu acho um cara diferenciado. A gente viu a importância do Alisson, principalmente na ausência, né? Como é interessante esses jogadores, como guardadas as proporções, tá? Rodri e Alisson. Ali, inseridos no time, jogando muito bem, não sei o quê. Mas quando você tira, o time desmancha. Aconteceu isso com o São Paulo e está acontecendo isso com o Manchester City. Acho que vamos ver. Não sei, acho que os três... Eu acho que o Santos, mesmo com o Neymar, ainda está um pouquinho abaixo do Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Mas os três ficam no pé de igualdade. Pé de igualdade. Assim, mais pela linha defensiva, que eu gosto também da dupla de zaga bastante do Corinthians. Acho que o Kaká e o André Ramalho têm coisas muito positivas, e até para reposição de peças também tem jogadores que podem fazer muito bem isso no banco de reservas. Também gosto da dupla do Palmeiras. A questão do Palmeiras eu acho o elenco ainda bem curto, viu? A gente viu até ontem... pedido do Abel, né? Não, a gente viu ontem. Eu fiz muitos jogos do Sub-20 do Paulista. Eu me senti no Sub-20 do Paulista ontem. Porque só saía molecada da base. Ainda falei assim pro Vitor, só falta o Benedetti. Ele foi lá e colocou o Benedetti. Eu até agora não entendi por quê. Porque o Benedetti Luiz fora de posição. Porque o Benedetti é alto. Cara, eu não me lembro de ter feito um jogo que o Benedetti foi bem cabeceando. Ofensivamente falando, né? Luiz joga fora de posição, Thales entra como se fosse a solução, enfim. É bem complicado. Mas tirando o Neymar, quem é o grande craque do futebol paulista? O melhor jogador? Putz. Assim... Eu acho o Lucas muito diferenciado. Muito, muito. E o Garro. E, é claro, o Estevão, né? Não tem condição. O interessante é que cada clube, e o que faz o Paulistão ser mais incrível nessa edição, é que cada clube tem uma grande estrela. Uma ou mais, né? Que eu acho que o Corinthians também tem o Depay, que a gente tem que colocar na mesa. O Palmeiras, o Estevão é a grande estrela. E tem o São Veiga, Paulo... tem o Oscar. O Veiga, eu acho que ele já foi mais esse cara. Até quando pegou a seleção brasileira. Agora, deu uma oscilada nas 2 últimas temporadas. É que o Estevão, acho que tem sobrado mais em relação ao Veiga. E o São Paulo, com essa chegada do Oscar, eu acho que o Oscar também é um cara muito diferente. E aí, fazendo a transição, algum desses jogadores tem nível para ser titular em um time de ponta da Champions? Cara, depende muito da necessidade do time. O Estevão, por exemplo, já está fechado com o Chelsea. Ele entraria ali no Madueke, no Sancho. O Chelsea, a questão o Chelsea está bem nessa temporada e tem que ver como o time vai se estruturar. Aos poucos, eu não acredito que ele vai ter facilidade para ser titular. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo com o Endrick, aos poucos. Até porque ele tem coisas que outros jogadores estão à frente. O Estevão, acho que ficou bastante claro também no derby, que ele tem que melhorar a finalização. Que é algo completamente normal. Foi normal para Vinícius Júnior, a gente viu essa transição, até para o próprio Neymar, a finalização para esses jogadores que são mais do drible e são mais magrinhos, é normal que eles consigam daqui para frente, e é jovem ainda, 17 anos, que eles consigam aos poucos ir melhorando a questão da finalização e também, por consequência, o físico, né? Ganhar mais físico. E teremos na Champions vários grandes confrontos, né? Inclusive, ela está com esse novo formato que... Agradecer novamente agradecer quando o Mauro Betti estava aqui, a TNT e a Max, teve o evento, né, da Max da TNT, estava lá, muito bacana o evento.
E esse novo formato mudou totalmente a dinâmica, né? Foi até, de certa forma, isso que permitiu que agora, num play-off, não é nem as oitavas, num play-off, teremos Real Madrid e City. Então, queria que você comentasse um pouco esse novo formato, se você concorda que melhorou, e também esse Real e City. Quem que é o favorito? Quem passa? Eu acho que o formato ficou bem assim nítido que melhorou a situação da Champions na última rodada. Porque a última rodada foi uma loucura total. A última rodada, a minuto, a gente tinha atualizações na tabela. Time saindo do G8, time entrando no G8, time ficando de fora. O Manchester City estava sendo eliminado até os 62 minutos de jogo pelo Clube Brugge. Por incompetência dele. Mas o formato permite isso. Porque quando a gente tinha os grupos, ficava tudo muito bem encaminhado, né? A maioria dos grupos ali, você olhava e falava, não, é fulano e ciclano que vai passar. E tinha algumas surpresas. Mas na quarta rodada, muita gente já tinha garantido a vaga. Na quinta também, muita gente. E na última rodada, ficava uma coisa ou outra ali para ser definida. O antigo formato tem um momento emblemático do VSR, que é depois num vídeo pra TNT, eu acho que é no... Não lembro qual que era o quadro, que ele xinga o regulamento, o entendimento do regulamento do PSG, né? Que eles não sabiam a pi do regulamento. Lembro. O PSG ele tem momentos bem inusitados, né, ao longo da sua história. E acho que essa fase de liga foi muito interessante. Muita gente falou, os clubes pequenos vão ser prejudicados. A gente viu que não. Justamente o contrário. Porque se a gente vai ter um Manchester City e um Real Madrid no play-off, é por pura incompetência deles. Porque eles não entenderam o formato e também vivem uma temporada de instabilidade. Principalmente o Manchester City, em vários momentos a gente viu o Manchester City dando brechas em jogos em que entrou como favorito. Contra o Feyenoord, saiu na frente, teve a vantagem, tomou o 3-3. Contra o Sporting, que estava vivendo um ótimo momento com o Rubem Amorim, saiu na frente e tomou a virada, tomou um 4-1 inacreditável. Teve mais um jogo que eu não vou lembrar, que o City sai na frente e toma a virada. Contra a Juventus não jogou absolutamente nada, 2-0. E é uma Juventus que, desculpa, não é nada demais. O próprio último jogo, que não é de Champions, mas contra o Arsenal, que ele leva uma sonora goleada. Nossa, aquilo lá também foi... Contra o Bruges, sair perdendo. Todo respeito ao Bruges, foi até bem na Champions, mas em casa, dependendo do resultado, não tem como. Então, acho que essa Champions foi bastante interessante. A gente vê, por exemplo, como o Lille foi super bem. Então, essa história de que vai favorecer os grandes, mentira. O PSG e Brest, né, nos playoffs. PSG, o Brest foi outro time que me surpreendeu. Eu fiz o primeiro jogo do Brest e falei, que time horroroso. Não dá. Eu fiz Sturm Graz e Brest. Falei, não. Muita gente brincava, isso é jogo de Champions ou de Conference League? Não, eu mesma não tava... Desculpa, eu vou ser bem sincera, mas eu não tava acreditando no Brest. Falei, não. A hora que começou, que teve umas duas rodadas, uma ou duas rodadas que o Brest ficou entre os 8. Falei, cara, não é possível que é o mesmo time. Os caras fizeram alguma mágica. Vamos chamar todo mundo para dar uma aula para a seleção brasileira, porque mudaram da água para o vinho de uma hora para outra. Então, acho que o formato é bem interessante. O Aston Villa chegou a liderar, acho que as 2, 3 primeiras rodadas. Chegou a liderar? É, porque a gente tinha... Ficou junto com o Liverpool ali na ponta. O saldo de gols é algo também muito interessante, né? E que impulsionou muitos times a saírem mais, a tentarem ampliar, porque acabou decidindo muita coisa o saldo de gols, que a gente teve muito time pareado ali com a mesma pontuação. E essa última rodada, por exemplo, esse sorteio, pegar um ou outro, isso seria para evitar também, uma forma de evitar escolher o adversário? Totalmente. Foi por isso que a UEFA decidiu fazer desse jeito e não já meio que você deixar totalmente encaminhado, porque acho que era o Celtic e alguém, eu não lembro se era o Celtic e o Real, Celtic e Bayern. Isso. Ia sair o Celtic para um adversário ou um gigante para o outro. Era isso. Então, acho que isso foi uma jogada bem interessante da UEFA para evitar esse jogo de comadres. Na última rodada, a gente também teve o Stuttgart contra o PSG, eu fiz esse jogo. Teoricamente, todo mundo, é um jogo de comadres. Porque o Dinamo precisava fazer um saldo muito alto para, no caso de empate, o empate não servir também para o Stuttgart. O PSG não quis saber. A gente falou, não, eu preciso melhorar minha classificação ali para tentar um caminho mais fácil. Melhorou, goleou, show de Dembélé, hat-trick, e deu super certo, porque o PSG vai enfrentar o Brest, que recentemente, semana passada, né, teve um jogo entre eles, o PSG venceu por 5-2. O Brest não vence o PSG desde a década de 80, então deu super certo pro PSG entender que eu não vou jogar o básico aqui para garantir a classificação.
eu vou para cima para tentar facilitar a minha vida. E esse jogo do Dynamo também influenciou quase diretamente o jogo do Sporting, que o Sporting chegou a estar quase fora para alguns Cara, momentos. contra o Sporting Bolonha, que desmanchou depois que da estava saída do Amorim. eliminado já. Eu fiquei chocada. Ah, tudo bem, desmanchou com a saída do Rubem Amorim. Mas, nossa... Os dois se desmancharam, né? O contra... Amorim desmanchou também no United. Não, todo mundo. Ninguém saiu ganhando nessa história, né? Inacreditável. Todo mundo se ferrou. O United também não ajudou nada. O Rubem tá só o pó. E eu tava vendo uma comparação de como ele era feliz no esporte de uma foto e como ele tá todo cheio de olheiras, coitado, um monte de cabelo branco. O United realmente tá complicado ali. Mas se você tivesse que falar o favorito? Olha, no começo eu tava falando bastante Real Madrid. Só que nos últimos dias o Real Madrid desmoronou. O Rüdiger se lesionou. Então, de 2 a 3 semanas, lesão muscular. Provavelmente vai perder pelo menos o primeiro jogo. O Alaba, que estava voltando de lesão, se lesionou também, 2 a 3 semanas fora. O Camavinga deve voltar, que acaba sendo uma opção para a lateral. Carvajal e Militão perderam a temporada. E aí tem algumas poucas opções para a zaga. Provavelmente ele vai montar o sistema defensivo com o Tchouaméni, improvisado. Que já foi muito criticado. O jovem Asensio, que até acho ok, mas já cometeu pênalti, já teve alguns erros ali. Acho que, no geral, tá indo bem, mas não é um jogador para agora ser titular do Real Madrid. Aí tem o Mendy na lateral, tem a opção do Fran Garcia. E, cara, ou ele vai colocar o Valverde, e aí perde uma peça importante para o meio campo, ou ele vai colocar o Lucas Vázquez, que é a Avenida Lucas Vázquez. Se colocar o Valverde, eu vi a namorada, a esposa do Valverde reclamando na rede social, né? Que nunca joga na posição. Cara, isso pra mim é o fim do mundo. Porque se você tá no time e entende que não tem muito o que fazer, porque uma coisa é o cara querer te forçar ali. Outra coisa é não ter opção, que é exatamente a situação do Real Madrid. Eu tenho certeza que o Ancelotti, se pudesse, se tivesse todo mundo ok, o Valverde estava jogando na posição dele, porque faz muita diferença, faz gols, contribui, e a parte ofensiva dele também é muito boa. Cara, não tem muita opção. É você escolher, infelizmente, ajudar o time, ajudar o todo. E foi isso que acabou acontecendo com o Valverde. Esse negócio de rede social, ainda mais parente, eu acho horrível. Mas o Real passa do City? Eu acho que passa pela configuração de jogo. Porque o Real Madrid já entendeu que jogar de forma reativa contra o Manchester City é a melhor coisa. E o City... A gente viu em raros momentos o Manchester City abrir mão daquele seu jogo de linha alta, de toca pra cá, toca pra lá. Mesmo com o Ederson e o Ortega entregando um caminhão de gols. Desculpa. Eu acho incrível como o City continua batendo na mesma tecla. Lembra até um pouco o Diniz, os erros do Diniz de não... Contra o Arsenal ficou muito nítido isso. Errando na saída, tomando gol por conta disso e continuando a saída apoiada. O Havertz perde um logo na sequência. É inacreditável. Inacreditável. Então, acho que por conta disso, a configuração de jogo e o que a gente tem visto do Manchester City e o que a gente viu nos últimos confrontos, em que mesmo o City tendo muito mais posse, tendo mais chances, o Real Madrid conseguiu se classificar, como aconteceu na temporada passada, e o Real Madrid decidir em casa, que é um fator muito interessante. Acho que o Real Madrid é levemente favorito, mas está tudo muito pareado ali pela condição que os dois chegam na temporada. E também acho que o Real Madrid, essa questão de jogar de forma reativa e explorando a linha alta, vai funcionar muito bem, porque tem velocistas muito bons, né? Mbappé, Rodrigo, Vini. Mbappé só tem que lembrar aquele estilinho de impedimento, né? Que tá complicado. Acho que ele aprendeu a lição diante do Barcelona, porque foram, 8 impedimentos dele, né? Foi uma loucura aquele clássico. E também acho que o Manchester City tem encontrado muita dificuldade em infiltrar nessas defesas recuadas com as suas linhas bem compactadas. A gente vê isso direto na Premier League, quando enfrenta times com linhas mais compactadas. E o Arsenal muitas vezes utilizou dessa arma, né, contra o Manchester City. Porque a temporada também de vários jogadores que foram importantes é uma temporada ruim. O Foden não é o Foden que foi o melhor jogador do campeonato inglês. O De Bruyne não tem nem sombra. O Doku está lesionado, não sei se vai voltar ou não tenho certeza, mas o Doku estava lesionado. Haaland apagado. A bola tem que chegar nele e ele tem perdido mais gols do que nunca. Faz muitos ainda, mas perde muitos também. O Savinho, para mim, é o que mais acaba sobrando. E, por exemplo, o Matheus está sendo utilizado de lateral. O Guardiola tem isso, né, de reinventar jogadores. O Guardiola
tem uma ótima temporada, até em relação à ofensividade, que é algo inacreditável para quem de origem é zagueiro. Mas ele tem isso de reinventar o jogador de rede, descobrir posições. O Matheus, ele vai bem no apoio ofensivo, mas defensivamente, em vários momentos, acaba se perdendo. Então, acho que o Manchester City tem mais questões do que o Real Madrid hoje. E aí a gente tem o Barcelona do Flick, né, que é um excelentíssimo treinador, Hans Flick. Tem o Bayern do Kompany, o Kompany está me surpreendendo, não achei que iria conseguir de cara fazer um trabalho tão bom, ainda mais com o Harry Kane, que é alérgico a títulos, embora seja um grande jogador. Aí tem o PSG, tem o Arsenal, que eu não sei se entra nisso. Se tivesse que colocar os 3 principais, seria o Real, Barcelona e Bayern? Para ganhar o título dessa edição, Liverpool. Tem o Liverpool, verdade. O Liverpool que o Arne Slot que tá voando. E Liverpool e Barcelona, para mim, são os grandes favoritos a levar o título pela temporada. O Real tem aquele negócio, né? Se deixar chegar, os caras dão um jeito. É inacreditável. A gente viu na Champions de 2022, né? Que é maluquice. Não existe cenário em que você possa acreditar que você está derrubando o Real Madrid. E aí do City, então, é o fim da hegemonia da Guardiola. Você acha que agora, realmente, dessa temporada... Assim, a grande questão é que muita gente ali está em fim de ciclo, né? Eu estava falando até, esqueci do Bernardo Silva, que para mim era um dos principais jogadores do Manchester City, um cara que faz várias posições e fazia muito bem, e hoje também é apagado. E o City tem um negócio que me irrita muito, que é jogada pelo meio. Jogada pelo meio. Todo mundo puxa para o meio. Todo mundo puxa para o meio. E os times dando espaço na lateral. Principalmente com a ausência do Doku. Não, e até o Savinho, você deve ter visto o jogo contra o Arsenal. Até o Savinho, em alguns momentos, puxando para o meio. O próprio cruzamento que ele faz para o Haaland já não é muito pela ponta. Isso não é característica do Savinho. Isso foi o Guardiola que falou para ele fazer. Porque é um jogador de beirada. Então, tem muitas questões, acho, o Manchester City. E era o meu palpite inicial. No começo da temporada, a gente grava os palpites lá na TNT. Eu falei, o City vai ser o campeão e o Haaland vai ser o artilheiro. Caiu total por terra. Então a gente vai fazer agora, sem muro, sem... Quem vai ganhar? Um time. Eu estou um pouco encantada com esse Barcelona do Flick. O artilheiro da competição. O artilheiro vai ser o Salah. E o melhor jogador vai ser o Salah também? Acho que por consequência sim, né? Vai depender de quem levar o título, porque, por exemplo, se o Barça for campeão, tem o Rafinha como forte candidato, tem o Yamal como forte candidato, então tem vários elementos. Acaba que se o cara for bem, mesmo não sendo o artilheiro e ganhando o título, tende a ter a votação ali a favor dele. E aí você citou talvez os 3 principais candidatos à bola de ouro. Hoje, o melhor do mundo é o Salah, é o Yamal, é o Rafinha? Para mim fica entre Salah e Rafinha. Eu entendo que o Rafinha não tem a grife de Salah e Yamal. É um jogador que muita gente até torcia o nariz. Eu lembro que eu sempre falei muito bem do Rafinha, que eu acompanho o Rafinha desde o começo dele lá no Vitória de Guimarães, porque eu tive uma breve conversa com ele quando eu estudei na escola do Sporting. E ele jogava no Sporting e achei um cara muito lúcido e muito focado, que entendia que ele tinha várias coisas a melhorar e estava disposto a isso e entendia muito do jogo. Porque às vezes você conversa com o jogador e você vê que ele é mais no automático, sabe? Mais no fazer que ele entende o que ele deve executar em campo. O Rafinha ele tinha uma visão e mostrava ter uma visão muito ampla de tudo o que acontecia. Tanto que ele chegou em vários momentos a ser o atacante que mais desarmava no futebol português. E isso a gente vê que ele recompõe muito bem e que marca bem. É algo bem interessante no Rafinha. Mas o Salah, por exemplo, ele tem mais grife. O Yamal tem mais grife. Então, acho que vai ser mais complicado pro Rafinha acabar sendo eleito bola de ouro ou The Best. E o Mbappé. O Mbappé tem encaixado mais nesses últimos 2 meses. De dezembro para cá, ele tem encaixado mais. Como o Real Madrid acaba sendo um time candidato a título, né? Não só de La Liga, mas também de Champions, é um jogador que pode acabar vencendo. E acho que o Vini também tem potencial ali para ganhar melhor do mundo. O Rafinha tem até uma questão interessante, que pré-Copa ele era talvez o melhor jogador do Brasil. A Copa dele é tenebrosa. A Copa é bem ruim. Ele perde espaço até no Barcelona, de torcedor. O Xavi não gostava dele, né? E aí, confiança com o Flick, ele vira o grande craque, fazendo gol no último lance do jogo, né, da Champions. E o Yamal e ele
Um Lewandowski também, que tá fazendo... O Lewandowski flick é chovendo no molhado, né? Então... Eu acho que ficou muito claro que o Rafinha teve o seu desenvolvimento barrado pelas escolhas do Xavi. Acho que era um técnico que jogava o psicológico do Rafinha muito para baixo. Acho que isso teve impacto também na seleção brasileira, porque ele estava em vários jogos indo bem e era o substituído. Porque o Xavi preferiu o Dembélé. E eu achei muito legal o Dembélé falar: Xavi, desculpa, mas eu vou pro PSG. Mas fica, não sei o quê. Não, eu vou pro PSG. E depois eliminar o Barcelona. Não, eu achei o contexto, assim... Porque o Xavi, em vários momentos, ele foi um cara muito difícil com o Rafinha. Eu sei que o Rafinha chilicou em momentos de substituição. Isso não se deve fazer, mesmo o Rafinha tendo a razão ali de reclamar, mas não se deve fazer porque você acaba criando um clima ainda pior com o técnico. E aí chega o Flick, ele não só vira o principal jogador do Barcelona, mesmo tendo um moleque que é excepcional, que para mim em algum momento vai ser melhor do mundo, bola de ouro, porque o Yamal é excepcional. E ele consegue não só ser esse líder técnico, mas também uma liderança extremamente positiva para a juventude, sendo o capitão do Barcelona, que é algo bem complicado, né? Algo bem difícil de se conseguir. Mas aí bate pronto. Então, você citou mais Salah, Rafinha. Um dos dois. Hoje, se eu tivesse que eleger. Hoje, eu acho que o Salah ainda. O Salah um pouco acima. E só pra não perder o costume, bate pronto. Bola de ouro, Rodri ou Vinícius Júnior, temporada passada? Pra mim, Vini. Mas eu entendo o Rodri ser eleito. Não é um absurdo. Não, mas... eu não acho. Muita gente quis colocar como um absurdo. E, nossa, porque o Rodri... Eu acho que é você valorizar a posição e o trabalho do volante. Mas eu me pergunto, por que só agora? Indo para a reta final, a gente tem uma outra grande competição que a TNT transmite, que é a Champions Feminina. Uhum. Ainda é um formato antigo, né? Uhum. São 4 grupos de 4, avançam 2. Eu queria que você comentasse um pouco se talvez, claro, são menos equipes, não teria como adaptar para esse novo modelo igual o masculino. Será feito. E qual é a expectativa? O sorteio foi hoje, né? Temos grandes confrontos. Quem que é o favorito? Tem o Lyon, o maior campeão, 100%. Tem o Chelsea, Barcelona que é o Barcelona. Incrível. O formato de liga será colocado também na Champions Feminina e, como acontecia na fase de grupos, um formato de liga mais enxuto. Mesmo com 16 equipes. E é bem interessante o formato de liga também, porque eu acho que é algo que vai ajudar a desenvolver mais o futebol feminino. Para mim, não dá para fugir. Eu acho que o City tem feito um excelente trabalho. Ele ganhou o jogo do Barcelona. Ganhou do Barcelona na primeira rodada. Me surpreendeu bastante, jogando com inteligência, bem, não deixando o Barcelona jogar. Mas o Barcelona, para mim, continua sendo o grande favorito e o Lyon tem aquela casca, né? O Lyon 8 vezes campeão, o maior campeão da Champions Feminina. Eu acho que a gente tem agora uma brasileira no Lyon, a Tarciane, que para mim é fantástica, é uma zagueira incrível. Jogava no Corinthians, depois acabou indo para os Estados Unidos e agora está jogando a Champions. Acho que não dá para fugir. O Chelsea foi 100% dois. Na primeira O Chelsea fase. Tem sido um time que dá trabalho na Liga dos Campeões, tem ganhado bastante casca. Mas para mim. Arsenal e Bayern que também Wolfsburg fizeram... talvez seja o mais fraco dos 8 que avançaram. Que já foi uma potência bem interessante na Liga dos Campeões Feminina. Mas ainda acho que o Barcelona é o grande favorito. Até a gente citou aquele jogo de futebol no começo que, para essas edições, ele começou a inserir, né? Misturar jogadores de futebol feminino e masculino. Talvez tenha até ajudado também. Ver aqueles overalls de jogadoras altas. Cláudia Pina, que ganhou uma carta especial. Tenho no meu time, muito boa jogadora. Então... Eu fui num evento da EA. E foi bem interessante ver como eles tentaram dar a todo momento destaque para a Aitana, para a melhor do mundo. Então, essa preocupação que todo mundo tem tido com o futebol feminino ajuda muito a modalidade. Porque o que eu sinto no futebol feminino todo mundo quer o resultado primeiro e não o investimento. Isso não existe em nenhum âmbito da vida. Se você quer ter um resultado melhor, você faz o quê? Você investe mais. Quando o seu time está na draga, o que você quer? Reforço, não quer? Para reforço tem que ter o quê? Investimento, dinheiro. Então, por que o futebol feminino tem que ser diferente? A gente precisa ter uma categoria de base melhor, uma estrutura melhor. O que eu vejo ainda é muita diferenciação, né? As meninas, por exemplo, têm que viajar 8 horas de ônibus, num time em que tem estrutura em que o masculino vai viajar de avião. Então, se você não tiver o investimento, você não tem o resultado. Mas o futebol feminino tem se desenvolvido muito bem. Acho que a seleção brasileira está bem demais com o Arthur Elias. É um cara bem inteligente, que entende da modalidade, entende o futebol feminino brasileiro. Não à toa
fomos vice nas Olimpíadas com um trabalho recente do Arthur Elias. Tem tudo para dar certo. A gente tem colocado mais jogadoras na Champions e isso tende a melhorar. A gente tem o episódio do Atlético Paranaense também que vai na contramão, né? Porque hoje a regra obriga times da Série A até o time feminino. Ele vai para a Série B, ele encerra o projeto sem avisar as jogadoras, mas... Eu já fiz só para colocar, eu fiz um jogo de futebol feminino na TNT. Era Pinda e Santos, enfim, contra um grande. No banco do Pinda, tinha 4 jogadoras. Porque eles não tinham dinheiro para levar mais. Eles tiveram que locar, acho que era uma van, não tinham dinheiro para alocar um ônibus para levar mais jogadoras. Desculpa, isso não pode acontecer. Ainda mais dentro de um campeonato paulista, em que a gente tem uma instituição forte que pode, pelo menos, ajudar um pouco mais esses times de menor orçamento. Na hora de criticar, todo mundo vem, na hora de investir, todo mundo se esconde. E para fechar, uma questão aqui que eu falei com você nos bastidores, questão muito importante. Primeiro eu falei com o Mauro, a gente não precisa nem se estender, mas só para se eu sou maluco ou não. Durante Alexis Sanchez do Arsenal e Hazard no Chelsea, não tinha jogo, não? Entre os dois? Eu tô maluco? Não que o Alex Sanchez jogasse mais bola que o Hazard, mas que tinha um racha ali. Pode ser. Aí é complicado, né? Mas me complica, porque a bola que o Hazard jogou credenciou para ser... Não digo de habilidade, eu digo de entrega e de números. Pode ser, mas assim... O Hazard, ele tinha muito mais recurso, né? Acho que isso é... Isso sim. Isso é meio óbvio, né? Que ele tinha mais recurso e até pelo que ele mostrou, pela grandeza que ele mostrou no Chelsea, é um dos maiores flops da história a contratação dele pelo Real Madrid, porque é irreconhecível. Eu entendo o seu ponto. Depois que sai do Arsenal também. Eu não acho loucura, tá? Mas muito obrigado. Eu discordo. Até o Alexis Sanchez, depois que sai do Arsenal, também desmancha. É. E aí, queria que você falasse a ordem de grandeza histórica do Big Six. O Tottenham é o sexto, né? Não tem muito o que fugir. Cara, e o Tottenham tá bem mal, né, nessa temporada. Que absurdo. Eu achei que o Postecoglou ia conseguir fazer uma temporada ainda mais interessante, porque já tinha achado meio que um caminho ali, mas, nossa, tá uma vergonha mesmo. Acho bem difícil, porque se a gente falar de história é uma coisa. Acho que o United tem uma história muito forte, o Liverpool tem uma história muito forte, o Arsenal tem uma história extremamente forte. Mas aí a gente tem os outros dois já são mais recentes. Já são mais recentes. A gente tem esses novos ricos, com uma história mais recente, mas que já ganharam a Champions. Então, é bem difícil opinar. Aí, se você tivesse que fazer o seu ranking, considerando o seu critério, história, títulos... Um negócio que às vezes as pessoas acham que não, mas o meu time favorito na Inglaterra é o United. Eu acho a história fantástica. O episódio do avião e, sabe, ter que se reerguer. Eu acho aquilo incrível. Eu acho a história do United incrível, que acabou sendo manchado por uma gestão bem ruim, né? Mas acho que o Liverpool... É um pouco maior. O Liverpool é um pouco maior. Aí eu colocaria o United. E aí depende do seu critério. A gente vai colocar na balança a Liga dos Campeões? Vai ser o que vai pesar mais ou não? Porque até aí tem Nottingham Forest, tem Aston Villa. Exatamente, porque aí tem uns caras que muita gente não lembra, uns clubes que ganharam a Champions. Eu acho que isso que é um argumento a favor do Arsenal, porque você não vai colocar o Nottingham Forest e o Aston Villa no debate. Porque se você vai colocar no debate, tem que colocar esses caras também. E historicamente, se puxa 20 anos para trás, City ninguém conhecia praticamente, e o Chelsea estava surgindo. Eu acho justo pela história o Arsenal acabar ficando na frente. E aí entre Chelsea e City? Apesar do Chelsea ter mais títulos, né? A Champions acaba pesando bastante. Mas acho que o City ter feito essa história de, na Premier League, um campeonato que a gente tem tantos clubes bons, conseguir 4 consecutivos aí... 6 de 7, né? E 6 de 7, acho bem interessante, mais interessante a história do City em relação a isso. Então tá dado o recado, Giovanna Kiel falou, Londres é vermelha. Vocês viram, Londres é vermelha. Muito obrigado. Antes da gente fechar, eu queria deixar aqui a abertura, se você achar que a gente não falou de algum tema que você queira abordar. E também falando para a câmera, para quem quer começar, principalmente as mulheres, né, que querem começar, que tem todo esse preconceito, o que você diria, tanto para os homens, para as mulheres, mas principalmente para elas que sofrem tanto? Eu não tenho padrinho algum
apesar de ter alguns amigos que me ajudam muito e me inspiram, mas eu não sou filha de ninguém da área, também não sou rica para comprar o meu espaço. Eu realmente tive que batalhar muito para chegar. Então eu falo, não é impossível, é difícil pra caramba, mas não é impossível. Mesmo você sendo homem ou mulher, não é impossível. Para a mulher acaba sendo um pouco mais complicado, porque a gente ainda está num caminho de derrubar barreiras. Mas se você quer, aproveite a ferramenta que é a rede social, porque eu fui na rede social, falei, preciso fazer o meu portfólio aqui. YouTube, Instagram. Não pense em fazer vídeos para ter views, pense em fazer o seu portfólio. Porque eu vejo muita gente que tem muito mais views do que eu consegui na vida e não consegue ter a oportunidade que eu tive. Por quê? Fica querendo gerar polêmica, fica só naquela coisa rasa de 1 minuto e meio. Não. Faça de 1 minuto e meio, mas faça um canal no YouTube para você falar de forma mais abrangente, mostrar que você conhece do jogo, que você conhece do futebol. E aos poucos você vai conseguir enviar o seu trabalho e ter o seu trabalho reconhecido para, quem sabe, conseguir ali uma vaga. Para mim, nada é impossível porque, de fato, o meu caminho foi difícil, inesperado, mas eu consegui. Então, a única coisa que eu posso dizer é trabalhe duro, estude, que naturalmente, em algum momento, eu acredito que você vai ter a sua oportunidade. Se Giovana aqui o falou, quem é você para não ir atrás dos seus sonhos, não é mesmo? Então, queria agradecer novamente. Muito obrigado por você estar aqui. Foi uma conversa muito, muito bacana. E se você ainda não é inscrito no canal da Gazeta, clique em se inscrever. Ative o sininho para receber notificação assim que sair vídeo novo. Se inscreva, siga nas nossas redes sociais, no Instagram. E também acesse nosso site, gazetasp.com.br. Muito obrigado e até a próxima.